peoples, vamos lá, live vida real. Quero falar um pouquinho sobre a minha vida, gente. É sobre isso. Dizem que precisamos, quando a gente tá aqui na internet, né, vem muita gente, entra e sai, é muita gente nova, e é bom contextualizar. Gente, a vida às vezes é uma caixinha de surpresa. Não sei pra vocês como está sendo o ano de 2026. Gente, eu vou rir e assim, quando eu conto coisas assim bem complexas, eu começo a rir porque chorar eu já chorei demais, então vai fazer muita diferença, né? Então vamos contextualizar, gente. Para quem não me conhece, eu sou Dani Dornella, sou contadora, educadora financeira, especialista em psicologia econômica. E eu ajudo pessoas a ficarem ricas sem problema com a Receita Federal. Isso vocês já sabem, quem me segue aqui no Instagram, no YouTube, no TikTok, no universo quase todo. Mas eu também sou mãe solo de duas crianças. Crianças não, já estão... De duas preciosidades, eu gosto de falar assim. Um rapaz de 16 anos de idade. Gente, eu tenho um filho de 16 anos de idade. E uma moça de 9 anos. Sou mãe solo, já tem quase 8 anos que eu me divorciei. E, gente, é um rolê doido do divórcio até agora, que às vezes eu fico pensando assim, cara, será que eu vou aguentar esse rolê? Quem me segue há muito tempo, é até legal, quem me segue há muito tempo, tem acompanhado a história, o desenrolar, o degringolar dessa história, que por muitas vezes não foi legal e continua sendo aí um desafio à parte. Quando a gente se casa, e talvez essa live hoje seja mais para as pessoas escutarem, né? Acho que histórias agregam muito a gente. Essa semana eu recebi um áudio de uma coordenadora de comissão da mulher de Minas Gerais, ela falando que leu sobre a minha história, enfim, deve ter visto alguma live que eu fiz no passado, e aí ela me mandou um feedback muito legal. E tem muito tempo assim, no meu aniversário de 40 anos eu gravei uma live, mas de lá pra cá rolou muita coisa e muita gente nova também chega, né? Então tem bastante tempo que eu não conto assim a história e não faço, entre aspas, desabafo de vida real. Porque, gente, a internet, ela ilude muito, tá? Parece que tudo é lindo, tudo funciona maravilhosamente bem. Todos os dias, às 5 horas da manhã, eu acordo com uma super disposição. Nenhum problema para resolver, nenhum babado. Não é assim que a vida real funciona. Então, eu tô aqui para dizer para vocês o seguinte, os bastidores da minha vida, tá? De como tem sido o ano de 2026, de como tem sido administrar uma carreira, administrar a grana, administrar a saúde e administrar, para além da maternidade, a solitude da maternidade, tá? Hoje já vem assim, de um tempo pra cá, eu tenho tido algumas questões com o pai dos meus filhos, /genitor, que não é pai. Então, eu acredito que a gente só pode falar que é pai quando a gente desempenha a função de pai, certo? No mais, você só foi uma pessoa que fez filho em alguém. E na realidade é uma pessoa, um menino, um moleque, tá? Não é um homem. Porque na minha concepção, posso estar errada? Claro que posso. Não sou dona da verdade. Na minha concepção, um homem é aquele que cumpre com suas obrigações. E essas obrigações, elas precisam ficar bem claras. Por exemplo, você fez um filho não é só sobre pagar uma pensão michuruca. É sobre educar, é sobre um tempo de dedicação. E é sobre exatamente isso que eu quero estar falando sobre essa live. Por quê, gente? Pra gente empreender, a gente precisa de tempo. E pra gente conseguir empreender com tempo hábil, a gente precisa de saúde. E ninguém na face da terra, tá? E olha que eu estudo pra caramba neurociência, psicologia, contabilidade, educação financeira. São as minhas áreas de atuação e eu estudo religiosamente aqui
todo santo dia. Ninguém na face da terra consegue fazer tudo de forma extremamente eficaz. Eu, Daniele, não tenho energia, e assim como você também, irmã, para ser uma puta de uma profissional, maravilhosa profissional, uma super mãe que não vai deixar nada fora do lugar, uma super dona de casa, uma super cozinheira, uma super... Não dá, gente, a gente não é super. Vai dar merda em algum momento. No momento em que você, assim como eu, começa a ter que assumir responsabilidade que não é nossa, a saúde cobra, em algum momento vai cobrar. A grana cobra, a vida cobra. Porque você tá tentando fazer uma coisa que você não vai conseguir. Eu, Daniele, eu tenho lucidez suficiente para entender que neste momento eu estou assumindo responsabilidade que eu não deveria assumir. Mas, que é assim, quando a pessoa não quer assumir um papel, e eu tô dizendo de quê? Do meu ex-marido, do pai, do genitor, né? Porque pai é aquilo. Pai é aquele que, de fato, desempenha as funções específicas. Eu posso colocar no Google aqui, que é para além do dinheiro, é o tempo de educar, de dar exemplo. Então, é sobre isso que eu vou falar. Sobre como é difícil a mulher empreender e também desempenhar o papel de mulher. E também desempenhar um papel profissional. E também ter que ser responsável por basicamente tudo em sua vida. Hoje a gente fica ouvindo esse negócio de empoderamento. Gente, isso é pura patifaria. A vida real te cobra caro e não tem empoderamento nenhum, não. No fim do dia, nada disso é tão nobre. Eu até fico falando, gente, eu não quero ser uma mulher empoderada. Eu sou obrigada a ser uma mulher empoderada. Não é uma coisa, eu quero, não quero ficar acumulada. Não quero ser Xena. Não quero ser guerreira, não quero. Mas, se é o que temos para hoje, vou fazer o quê? Então, lá no ano de 2019, recebi a notícia de um dia para o outro que meu ex-marido simplesmente queria o divórcio. E, gente, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém pro resto de sua vida. As pessoas podem mudar de opinião. Eu acho que antes de você tomar uma decisão, com muita hombridade, você tem que tomar vergonha na cara e assumir os compromissos que você faz. Se você faz uma escolha e fica olhando pra grama do vizinho, saiba que vai dar merda. Saiba que vai dar merda. Então o ser humano quis casar, foi lá diante do juiz inicialmente, depois diante do pastor. Não, vamos ficar até que a morte nos separe, na saúde, na doença. E de fato, ficou ali por um bom tempo. Mas na hora que chegou a bonança, a pessoa se achou, foi olhar pra grama do vizinho, ou melhor, pra perereca do vizinho, e fez o quê? Tchau, não te amo mais, quero me separar. Agora eu vou viver como se não houvesse amanhã. Da primeira mulher, né, gente? Porque é sobre isso. É sempre olhando pra grama do vizinho. E aí eu simplesmente aceitei com bom grado. Porque na realidade, lá em 2019, eu juro pra vocês, gente, até porque somos... Bom, eu sou cristã, né? O ser humano fala que é. Na realidade é gospel, tá na pior versão. O indigno está na sua pior versão. A gospeltude acaba com a moral e a ética das pessoas e eu não tô aqui para poder ficar passando pano para ninguém. Se tu é gospel, cuidado, amigo, porque você corre o enorme risco de ficar falando que você é de Deus aqui e acordar lá no quinto dos infernos. E eu já vi, e esse ano eu tenho falado assim, mano, se eu morrer, tento fazer tudo certinho e dar de cara com esse cidadão lá no céu, eu vou pedir auditoria. Essa sou eu. Eu vou pedir auditoria. Falei, tem um trem errado aqui. Me fudi aqui na terra, cuidei, fiz o que tinha que fazer para eu encontrar com esse ser humano aqui que fica falando de Deus. Não, tá errado. Esse ser humano aí, o lugar dele é lá no quinto dos infernos. E fim de papo. Enfim, houve-se aí a separação e eu juro que eu achei que que indigno teria a capacidade... Que isso, gente? É uma capacidade de separar as coisas. Você ri, né, Jane? Mana,
Eu não consigo ser diferente, gente. Vocês me desculpam. Tem gente que me ama e tem gente que não gosta e tá tudo certo. Tá? E tá tudo certo. Hoje a live é para falar da vida. Vida real. Coisas que as pessoas não querem hoje em dia falar, gente. E também numa questão muito simples. Bom senso. Até onde vai as nossas responsabilidades? No momento em que uma mulher precisa assumir a responsabilidade que não é dela, vai dar problema. Já está dando problema. Não tem um ser humano que eu não converse hoje que reclame da sociedade. Uai, mas e a gente está assumindo um papel que não é nosso. As mulheres estão assumindo papéis que não é delas. É simples assim. É simples assim. Eu vou trazer uma comédia e depois eu meto Vral, a vida real, tá, gente? É extremamente importante entendermos e delimitarmos nossas responsabilidades como pessoas adultas. Pois bem, lá em 2019, o ser humano quis ir viver como se não houvesse amanhã, se fudeu como se não houvesse amanhã. Isso não é um problema meu, não é um problema meu. O que a pessoa faz na vida dela, com quem casa, com quem descasa, se dá, se não dá, não é um problema meu. O problema em comum é filhos. Então, mulheres, tomem bastante cuidado com quem vocês se relacionam. Mulheres acima de 35 anos, pelo amor de Deus, tomem cuidado com a fragilidade. Tomem cuidado com a fragilidade. É melhor você ser taxada de grossa, de brava, do que de ser frágil. Porque se você sangrar em tanque de tubarão, meu amor, o tubarão vai vir para te comer. Infelizmente. Hoje a gente está vivendo numa era de pessoas confusas, pessoas perdidas, sem moral, sem ética e sem assumir responsabilidade. Eu sou uma mulher de 40 anos de idade. Eu não sou uma menina de 4. Eu não sou uma menina de 40 anos. Então tomem cuidado, mulheres, porque se vocês não assumirem a responsabilidade da maturidade da vida de vocês, vocês não terão dinheiro nunca. E vai chegar lá na melhor idade sem um salário mínimo do governo. E cá pra nós, gente, não sei vocês. Um salário mínimo na vida de vocês é o suficiente? Na minha não é. E o que eu vou falar aqui hoje é o que eu vejo, não é vozes da minha cabeça. É o que eu estou vivendo na minha vida, é o que eu vejo e vi na vida de outras mulheres que caíram na larápia, nas mentiras do ser humano indigno, de um ser humano indigno. Eu conheço um ser humano indigno, mas eu aposto que vocês também conhecem um. Talvez você que esteja me ouvindo seja um ser humano indigno, porque essa live vai ficar salva. Talvez você seja o ser humano indigno que atrapalha a vida de uma outra pessoa, achando que alguém deve alguma coisa pra você. E ninguém deve absolutamente nada pra você. Assim como eu também não devo. Pois bem, eu tenho uma doença crônica. Eu tenho epilepsia. Desde quando? Desde sempre. Eu nasci, é tipo Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Eu tenho uma doença crônica. E que, gente, se não fosse meu condicionante de vida atual, minha doença não seria um problema na minha vida. Não seria. Neste momento está começando a ser. Infelizmente, aqui, inclusive, ó, eu tenho um parecer da minha neuropsicóloga. Há 2 meses atrás eu quase morri. Eu quase morri há 2 meses atrás. Quem me acompanha majoritariamente no Instagram há muito tempo, acompanhou, graças a Deus e a muitos anos de dedicação em educação, meu filho mais velho, meu Padawan 01, assumiu aqui meu Instagram e assumiu a comunicação com pessoas que não eram os meus clientes e que mandavam mensagem. Para os meus clientes eu continuei trabalhando no off, mas eu meio que não tinha condição mesmo de aparecer aqui, gente. Eu fiquei muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Tive uma exaustão e isso é real, tá, gente? Não é groselha. Todas as vezes que você tentar fazer além de suas forças, o seu corpo vai falar assim: ei, não quero.
Não quero. E meu corpo virou e falou assim, ih, mana, para, a gente já chegou nos 40 anos. Deu tilt. Eu tô rindo porque foi desespero. Gente, eu achei que eu fosse morrer, realmente, tá? Eu achei que eu não ia acordar mais, não. Eu achei que eu ia passar mal e não ia estar aqui com vocês pra contar a história, tá? E eu nem falei sobre isso antes, porque eu não estava conseguindo falar sobre isso. Eu fiquei muito ruim. Era muita enxaqueca. Começou-se com como se fosse uma síncope, uma crise. Não era uma crise epilética. Eu perdi a consciência, acordei 1 hora depois, deitada na cama, e não conseguia mais ficar bem. Eu fazia, tipo assim, fui vivendo normal, como levantava às 5 da manhã, ia me exercitar. Quando eu voltava dos exercícios, eu já acordava, eu já dava dor de cabeça. Aí a enxaqueca me desencadeava crise de epilepsia. Não, eu não tive crises convulsivas porque eu não tenho esse tipo de crise, a não ser que eu realmente chegue a questão. Eu tive algumas crises desse ponto, tanto que eu fui para o hospital várias vezes nesse período. A minha neurologista me deu 30 dias de afastamento. Só, gente, que não adianta eu me afastar. Por quê? Se o genitor, se o ser humano que fez filho não assumir a parte dele, eu vou continuar ficando acumulada. E eu estou nesse momento que eu consegui, graças a Deus, me recuperar. Só que o ser humano não quer assumir as responsabilidades. E qualquer coisa simples arruma um problema. Sabe? Eu não li até hoje todo o que... Eu não li, gente, um parecer. Porque eu não tive coragem eu peguei o parecer, enviei para minha médica, enviei para a psicóloga que tá me assessorando agora, coloquei no ChatGPT e pedi pro ChatGPT fazer o resumo disso. Dei pro meu filho mais velho para ler, mandei para uma amiga, quase uma irmã para mim, mas eu não tive coragem de ler. E eu nem tenho. Porque quando eu falo sobre isso, aí me dá vontade de chorar e eu prefiro evitar a fadiga. Mas eu não tive coragem de ler. Porém, como o ChatGPT me deu o resumo da ópera é o seguinte. Vou abrir aqui meu ChatGPT. Cadê, gente? Nossa, ele pontuou, tá? Pontuou. Até porque é bem legal. O ChatGPT, eu já faço o registro da minha saúde há um tempo. Então, ele vai acompanhando as coisas que eu vou colocando. Então, isso tem me ajudado bastante. Aí, o ChatGPT, Dani, com sinceridade de forma técnica. A Psy não escreveu um parecer leve, entre aspas. Ela descreveu um quadro de sofrimento real, importante e funcionalmente limitante. Não é um texto alarmista gratuito. É um documento construído para mostrar que sua situação atual ultrapassou o nível de cansaço comum e entrou em um estado de descompensação física, neurológica e emocional relevante. O que ela efetivamente relatou sobre você? O que você está há anos sustentando uma carga muito acima do saudável, principalmente envolvendo maternidade, trabalho, organização da rotina, gestão emocional da família e convivendo com uma epilepsia refratária. Que nas sessões recentes ela percebeu uma exaustão extrema, aceleração do pensamento, oscilação entre organização cognitiva e desorganização emocional, hipersensibilidade sensorial, dor de cabeça intensa, queda importante de energia, crises recorrentes, períodos longos de recuperação e episódios de alteração de consciência e quedas. Isso tudo aconteceu comigo há 2 meses atrás. 7 anos carregando as coisas nas costas,
tendo que conviver com um ser humano irresponsável que acha que pagar R$1.400 para 2 crianças é o suficiente. 2 crianças que me custam aí R$5.000, R$5.500. E quem é mãe sabe muito bem que não é barato você sustentar 2 crianças. Não é. E olha que a gente não é ostentador. Meus filhos não andam com roupa de marca. Eu não ando com roupa de marca. Eu nunca liguei para isso. Então a gente tem uma vida relativamente simples, mediana, classe média. E eu tenho que trabalhar para um caralho para isso. Então, há 7 anos eu fui acumulando funções que não são minhas. Não é. Isso está errado. E um ser humano que acha que isso é normal. Ontem eu estava num evento de networking, na realidade nem networking, né? Foi basicamente uma mentoria. E a mentora falou assim: isso é comum, mas não é normal. Está sendo comum a mulher assumir papel que não é dela, até as casadas, tá? Porque eu vejo muito isso. Eu vejo uma mulher casada que tá pagando a conta toda da casa, que tem que colocar comida no prato do marido, que tem que lavar a cueca do marido, que tem que ser a empregada. Ela não vai dar conta, ela vai estar infeliz. No fim do dia ela vai querer dar para esse cara? Claro que não, gente! Porque ela está cansada. Isso é comum, Dani? É normal? Não. A gente vai ter que aceitar isso? Não deve. Essa patifaria de hoje de energia feminina, de submissão, isso é a maior babaquice que eu já escutei na minha vida. Aí tem um ser humano, adoro o TikTok, sabe por quê? Porque os esgotos às vezes aparecem. Minha mulher coloca comida no prato todos os dias. Ela é uma sonsa. Domingo eu até acredito que seria interessante fazer isso. Quando eu era casada, aos domingos eu gostava de fazer o prato de todo mundo, arrumar mesa, piriri, caixinha de fósforo. Se você for um cara muito, 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 muito bom, o que eu não acredito mais, Daniela, minha opinião pessoal, tá? Talvez a irmã não se arrependa. Agora, eu ouvi ontem dentro do Uber, vindo pra minha casa, o cara teve a capacidade de falar que ele ama a mulher dele, que ele tem 2 filhas, mas sabe como é, né? Eu acabei me relacionando com uma mulher que me sacaneou. Gente, eu me dei o direito de ficar calada pra não mandar ele falar, ele é a merda, tá? Ele falou assim, e essa mulher me sacaneou porque eu falei que não queria ter filho e ela queria ter filho. Ela falou que tomava remédio. Eu ouvi isso ontem, gente. Eu ouvi isso ontem. De um homem que teve a capacidade de falar isso como se fosse muito bonito e muito normal. Eu avisei pra ela que eu não ia deixar minha mulher. Aí sabe o que a filha da puta fez? Ele falou exatamente isso. Ela não tomou o remédio. E aí eu falei que a gente não ia mais ficar junto. Engravidou e me responsabilizou. Não, porque a piroca que entrou lá naquela perereca não era dele. Ah, gente, eu não tenho paciência e não sei falar palavra bonita pra coisa que é absurdamente imoral. Ah, porque a mulher tá errada. Mano, os 2 estão errados. Os 2 estão errados. E o cara que tem uma mulher dentro de casa que me faz uma merda dessa, ele é um moleque, menino. Tu tá afim de sair comendo todo mundo, amor? Então não case. E sai comendo todo mundo. E se ficar grávida, você vai ter que pagar. E foda-se. Assuma o compromisso. Assuma compromisso. Responsabilidade com suas ações. Eu quero ser um comedor. Legal, não case. Saiba que se for comer todo mundo, vai correr o risco de fazer um monte de filho. E vai ter que ser pai. E não é só pagar uma pensão michuruca, não. Não é só pagar uma pensão michuruca. Educar é ser um homem. Porque do resto é moleque. Moleque.
que não tem o básico do domínio próprio. E o Uber teve a capacidade de falar comigo que colocou a mulher no pau. O cara está processando a mulher. É comum? Não sei nem se isso é comum. Eu sei que eu ouvi, ó. Eu ouvi, ó. Vibe fofoca. Irmãs, cuidado com a fragilidade. Não entregue suas vidas na mão de ninguém. Não fica mendigando amor, que isso não é amor. Isso é patifaria. Um cara que está lá, que tem uma mulher que fala pra você que o cara é casado. E você acha que tem uma perereca de ouro que vai tirar ele dentro da casa dele? Sim, amor, mas ele vai arrumar outra. Porque isso é um padrão de comportamento. Porque foi o que aconteceu comigo. E foi o que aconteceu com a amiga que tirou o outro daqui. Tirou não, né? Porque ele é um safado. Safado, imoral, que não tem ética, que não tem caráter. Porque traição é falha de caráter. Falta de domínio próprio. Uma pessoa que ela não tem capacidade de segurar o seu próprio domínio sobre o seu corpo, sua mente, ela precisa ser tratada. Ela vai ter que se tratar. Ela precisa de Deus na vida dela. Tu tem uma mulher, cara, dentro de casa. O que tu foi caçar? Problema na rua. Ação e responsabilidade. Ação e responsabilidade. E eu lá dentro do Uber ontem ouvindo isso e não acreditando que o cara se sentiu muito confortável de falar uma merda dessa, de que estava processando a mulher porque ela não tomou o remédio, porque ele não ia deixar a mulher e os 2 filhos, e agora ele tem 3 filhos para criar. Claro, porra, você enfiou o teu pau na perereca, cacete, é assim que funciona. Gente, é assim que funciona. Não existe um método contraceptivo 100%. Não sei se eu te contar. Quer ter tranquilidade que você não vai ter filho fora do casamento? Não traia a sua mulher. Meninas, quer ter 100% de certeza que você não vai embarrigar de um cara idiota? Não dê pra um cara idiota. Você tá gastando o seu tempo, a sua vida e vai ficar fodida, pobre, sem dinheiro. E vai. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou pesquisadora, não sei se te contaram, mas eu sou. E eu guardo tudo. E tenho uma memória de elefante. Quando meu ex-marido saiu daqui e foi pra coleguinha, pra irmã, eu comecei a mapear os comportamentos, gente. Eu tenho um dossiê que isso vai me servir e vai servir para todas as irmãs identificarem um padrão de comportamento. Você vai ouvir aquilo ali, você vai ver aquilo ali, você já vai saber o resultado da ópera, amor. E acreditem, gente, é um padrão muito pontual. Aí, beleza, eu fui escrachada. Fui escrachada. Mas tudo bem, vamos deixar o tempo passar. Eu falei assim, não dou 5 anos pra isso da anterior, tá? Que é assim, quando me divorciou, saiu daqui e foi pra casa de outra. E aí, né, o super maravilhoso. Pelo menos nesse período, a pessoa tava fora da igreja. Então, não sei vocês, né, gente? A pessoa tá fora da igreja, eu vou esperar o que dessa pessoa? Nada. A pessoa tá longe de Deus, né? Pelo menos estava nítido isso. Não falava sobre. Então, porra, se você não tem ali a moralidade do Espírito Santo pra te dar um freio, tá tudo bem. Você vai ser realmente... Eu não espero nada de alguém que não tem o freio do Espírito Santo de Deus, gente. Eu sou cristã, pode ser meio doida. Eu sou doida até a página 2. Ok? Então, a pessoa que não tá lá com o Espírito Santo de Deus, eu não espero nada desse ser humano. Ele não tem o freio, ele não tem o fruto do Espírito, gente. Ele não tem a base dos mandamentos. Entende?
Então, ok, vou esperar o quê? Beleza. Passou os 5 anos. E eu acompanhando CPF. Posso até levar um processo por conta disso. Mas eu não vou falar quem é, né? Então tá tudo bem. Consegui o CPF de todo mundo, né? Dele, dela, da irmã. CNPJ. E fui pesquisando. De quando em quando eu ia e entrava, porque dados públicos, tá, gente? Basta você ter o CNPJ da pessoa que você consegue consultar. Se a pessoa tá no Simples, se a pessoa é do MEI, se a pessoa tá com dívida, se ela não tá, se o CNPJ tá com pendência, se tá inativo, se foi desenquadrado. É um dado público, eu sou contadora, então eu vou usar aquilo que eu tenho de conhecimento. Pois bem, e fui acompanhando e começar. A irmã ver esse ser humano indigno, vivendo como se não houvesse amanhã, gastando como se não houvesse amanhã. A irmã mandou um e-mail para mim dizendo que agora ele estava vivendo, porque levou para ela, que ela viveu tudo, que levou em jantares, levou em lugares maravilhosos, nós vivemos e transamos. Eu fico pensando assim, vergonha alheia. Gente, é assim, uma mulher que se dá o desvalor, porque é isso, não sei nem se existe essa palavra, que não se dá o valor de ir lá para uma outra irmã. Que isso, gente? Nós precisamos. Esse negócio de sororidade hoje em dia até a página 2. Mas eu ainda acredito que nós mulheres, nós somos irmãs. E que a gente deve se ajudar. E que a gente deve se unir. Eu acredito nisso plenamente. Eu tenho uma filha. Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. E pelo que eu passo. Nós precisamos nos ajudar. No momento em que você vai lá ofender uma irmã por causa de um macho, você perdeu a tua dignidade, irmã. Mas dizem que é bom a gente ser a cadeira que espera a bunda sustentar. Eu confesso que eu não fico satisfeita com esse desfecho da história, tá? Não fico. Eu gostaria que o assunto fosse completamente diferente. Eu gostaria que eu tivesse me divorciado e que a pessoa tivesse tido a capacidade de não sentimos mais nada relação de homem e mulher, mas temos filhos em comum, vamos ter um bom relacionamento. Eu sou uma pessoa extremamente diplomática. Quem me conhece nos bastidores aqui no dia a dia sabe que eu sou extremamente diplomática. Eu converso com quem eu sei que não gosta de mim, eu converso com quem gosta de mim, eu converso com cachorro na rua, eu converso com mendigo na rua, eu converso com os nóia da rua. Eu sou extremamente diplomática. Não tenho dificuldade nenhuma de separar as coisas. Pois bem, tentei, só que aí fica essa patifaria. Ai, porque talvez a pessoa tá traumatizada. Ai, gente, parem de ficar supondo as coisas. Qual foi o desfecho da irmã? Ficou fodida, é isso. O dinheiro acabou, os jantares acabaram, a pessoa tava como MEI, super empresária MEI. Não, isso não é super nada enquanto você estiver no MEI, você é só alguém que tá ali empreendendo, ok? Se não precisar ganhar muito dinheiro, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu não sou... Só que assim, você não fica rico sendo MEI, não fica. É matematicamente impossível. O custo de vida que era divulgado e continua sendo divulgado na internet não pode ser de MEI. Não pode. Aí adivinha o que aconteceu? Aí a pessoa não consegue pagar a guia do MEI. Não consegue pagar a guia do MEI. E eu aqui vendo tudo, porque eu sou dessas. Eu vou me antecipando. Fui tirando print, fui guardando. Falei, porque caso dê merda, eu tenho como comprovar. Ainda assim, gente... a justiça no Brasil é uma coisa horrorosa. Mesmo com caramaço de documentação, eu não consegui. Ele pediu revisão de pensão e eu não consegui comprovar que, na realidade, sim, eles recebiam. Ele recebia, gastava com besteira, mas aí não é um problema meu.
e a justiça foi e diminuiu a pessoa. Só não diminuiu mais porque eu briguei. E o Ministério Público, um homem do Ministério Público, interveio e falou, não, são 2 filhos. Ele queria pagar R$700 para 2 filhos. Pelo amor de Deus, gente, R$700 não paga plano de saúde. Então, assim, peraí. Aí, acabou o dinheiro. Arrumou outro emprego, arrumou outra pessoa. Aí, o que aconteceu com a irmã? Levou-lhe um belo de um pé na bunda. E agora a empresa está desenquadrada, ela está cheia de dívida. Como que você sabe disso? É dado público. Basta o teu CNPJ do ser humano. Vocês não viram lá o negócio daquela Pietra? Que o povo pegou. Eu não precisei de nada disso. Bastou a pessoa colocar o CNPJ. Opa, vamos acompanhar. Eu sou contadora. Eu sei como é que funciona isso. Gente, existe um padrão. Você só vai ter problema se você não quiser ver os sinais, tá? Aí, se separou, em 2020, final de 2024, o ano de 2025, adivinha, foi bater aqui nessa porta. E eu já até falei sobre isso, é a morte da vagabunda. Porque eu, otária, não, pai dos meus filhos, vamos ajudar. Não cometa o erro que eu cometi. Mas eu sou o tipo da pessoa que eu erro uma vez só. Não tem segunda vez comigo. Não tem. Aí veio todo amigo. Nossa, aí começou a ser um bom pai. Aí queria fazer as coisas com as crianças. Eu fui e peguei o meu CPF, porque a pessoa não tem CPF, o nome dele é sujo. Eu vivo recebendo ligação de cobrança. Eu peguei o meu CPF e aluguei um apartamento pro ser humano. Pra quê? Para os meus filhos terem lugar para ir sem precisar de ir para longe. Fiz isso, gente. Quando eu me escuto contando essa história, eu entendo tanto que eu sou otária. Eu sou muito otária. É a morte da vagabunda você ir achar que teu ex que te fudeu vai agora ser bonzinho. Mentira, gente, não é. Não caiam nessa furada. Não caiam nessa furada. Quando a pessoa é ruim, ela é ruim, ponto final. Ela não vai ser uma pessoa boa. Você não é Jesus. Eu não sou Jesus. Eu não sou santa. Eu não tô aqui pra salvar ninguém. Eu tô pra salvar a mim e os meus filhos. E olhe lá. Eu ainda corro o risco de cair duro e morrer a qualquer momento. Então, pelo amor de Deus, fiz essa patifaria. Para além disso, emprestei o meu cartão de crédito, gente. Eu emprestei o meu cartão de crédito pro ser humano. Pra ele ter um recomeço. E não foi só um cartão de crédito virtual, não, amadas. Foi o meu cartão de crédito físico. A pessoa veio aqui na minha casa, pegou o meu cartão de crédito físico e passou na loja para comprar roupa, porque ele queria ter um recomeço. E eu ajudei. Porque eu sou uma idiota. Porque eu sou uma idiota. Pai, né, dos filhos, vamos ajudar. Que lá na frente não vai poder falar que eu não ajudei. Aí aparece outra irmã, né? Aí aparece a causa da separação da outra. Gente, é repetição de padrão. Vamos parar com isso. Aí eu virei e falei assim, quer saber? Vou me afastar dessa patifaria toda, que essas energias aí são... Essas energias são ruins, gente. Falei, não quero. Olha só, o negócio é o seguinte. Não me meta nessas maluquices. Tu quer arrumar outra mulher, você tem outra, ok, mas não me meta nessa história. E não meta os meus filhos nessa história. Ok? Aí eu virei a malvadona da história, porque, né? Aí acabou a mamata. Não tem CPF, não tem cartão de crédito, não tem. Acabou a mamata. E aí começa a dificultar as coisas, gente. Começa a dificultar as coisas. A vida, às vezes,
Eu conversei com meu filho hoje pela manhã. Por quê? Aí veio a outra irmã. E essa outra irmã, não sei, né? Porque é isso, gente. Não se iludam. Quando um cara ele não quer ser pai, quando um cara ele é um idiota, cara, você acha que ele vai ser uma pessoa legal com você? Aí eu consegui também o CNPJ da irmã. Aí adivinha o que tá acontecendo com essa irmã? Eu já vou dizer isso aqui, porque eu sei que essa irmã vai ver a live. Irmã, fulana, irmã, você está correndo um risco muito grande, meu bem. Você, assim como eu, já tem 40 anos de idade. Tome cuidado para daqui a pouco tempo você não conseguir nem um salário mínimo. Porque esse ser humano, quando você não servir mais, ele vai te dar um pé na bunda, assim como me deu um pé na bunda, assim como deu pé na bunda na outra irmã, e vai dar em você também. Você não está pagando a sua guia do mês, irmã. Você não enviou sua declaração anual. Isso aqui serve de alerta. Você já está cheia de dívidas com a Receita Federal. Você está cheia de dívidas com a Receita Federal. Você vai pagar para ver e acontecer igual com a outra, que tá toda enrolada de dívida com a Receita Federal? Eu não deveria estar fazendo isso. E não tô falando isso porque eu sou uma pessoa nobre, porque não sou. Não sou boa, não sou nobre, não sou santa, não sou nada disso. Mas eu acho que as mulheres precisam ser... A gente precisa se ajudar. A gente precisa se ajudar. Parem de entregar suas vidas na mão de homem. Você quer sentar, amiga? Seja esperta. Vai lá, senta, se diverte. Use preservativo, se proteja. Não entregue sua vida na mão de ninguém. Não existe essa pessoa que já ferrou com a vida do outro e não vai ferrar com a tua. Ô, mano, para. Um cara que não se importa com o que os filhos dizem vai se importar com você daqui pouco tempo? Lua de mel. Mas a lua de mel acaba, assim como acaba para todo mundo. E começou quando eu fiquei doente, eu fui e falei, olha, preciso de 30 dias, as crianças não estão bem, porque estão me vendo passar mal, e vai para o hospital. Ele basicamente falou assim, se fudeu. Bem feito. Quero mais é que você se foda. Mais ou menos isso, tá, gente? Foi um textão do caralho. Eu mostrei o texto para algumas pessoas, minhas amigas mais próximas. E é assim, absurdo, absurdo. Principalmente vindo de uma pessoa que me batiza de novo. Não bastou batizar uma vez, não. Foi lá, batizou de novo. Como que a pessoa que batiza de novo, meio que tipo assim, isso aí, se fudeu. Isso é comum, mas não é normal. Beleza. E eu externalizei, né, que eu tava passando mal. Muitas pessoas oraram por mim. Sou muito grata por vocês. Várias pessoas oraram por mim, pela minha família. Muitíssimo obrigada. A minha igreja, Igreja Batista da Graça, foi muito importante para mim, para os meus filhos. Muito importante. Graças a Deus, não me faltou absolutamente nada em relação à grana, de remédio, de nada, nada. Gastei uma grana do caralho para conseguir ficar bem. Mas graças a Deus, e a mim, obviamente, que deu tudo certo, muitas orações, só que a pessoa mudou para uma outra cidade, que não é muito longe, tá? Relativamente perto, uma cidade próxima, mas não pode, né? Que aí tudo é sobre... As crianças começaram a não querer ir para lá. E aí, o que acontece? A mãe aqui volta o quê? A ficar sobrecarregada. Aí... não foram, também não fez questão nenhuma de querer estar com os filhos, porque é sobre isso, gente. Então não fez questão nenhuma. Isso agora, tá? Não fez questão nenhuma. A Eliane tá perguntando, você é sozinha? Sou. Não tenho mãe, tá? Minha mãe faleceu em 2022. Não tenho, é eu mesmo. Eu, Deus e meus 2 filhos.
não fez questão e eu fiquei extremamente acumulada e agora, por conta disso, eu não consegui descansar, porque aí vem o trabalho, enfim, N coisas, né? Preciso trabalhar, preciso pagar as contas, preciso... E não só pagar a conta, gente, eu quero também poder viver, eu quero viver, é sobre isso. Não é só ficar no dever, eu quero viver também. E aí, as dores de cabeça voltaram, né? E não apenas dor de cabeça, no fim de semana eu tive meio que uma síncope. E fiquei muito preocupada porque aqui no Espírito Santo um jornalista muito novinho faleceu de crise convulsiva. E aí eu vendo isso eu fiquei, meu Deus do céu, tenha misericórdia. Aí as crianças, como qualquer criança normal, demandam, tá, gente? Querem fazer as coisas, ver os coleguinhas indo. Aí tem um negócio aqui no shopping, uma feira, né? Uma feira. E aí eu vou estudar esse fim de semana, que seria o fim de semana do pai. Aí eu falei, olha, vocês vão ter que ver isso com o pai de vocês, porque a mamãe vai estudar. Então vejam com o pai de vocês. Eu não vou entrar nesse mérito, bloqueei o ser humano. Eu não falo nada, é isso. Eu não falo absolutamente nada. Mas vocês concordam comigo que o relacionamento entre um pai e um filho não deveria ser a responsabilidade da mãe? Principalmente quando a gente divorcia. Eu não posso ficar nessa ponte de relacionamento. O relacionamento do pai com o filho não pode e não deve depender da mãe. Porque isso acumula. Aí eu falei, você vai ter que pedir pro seu pai. E aí começaram. E aí manda outro, eu quero ir, tudo, tá, aquela coisa toda. E eu aqui fazendo meu café. E aí temos crianças mais velhas. Agora um tem 16 anos, a outra já tem 9. O de 16 é muito bem articulado. Pronto. Gente, foi suficiente pro caos na Terra. Caos na Terra. Caos na Terra. Ah, porque você está me desrespeitando. E eu vou até colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Eu coloquei nos meus stories, não dá para saber quem é, então eu posso colocar. Bom, devido ao fato de não poder levar a Anitta a um evento Kirk, né? Que fica em Vila Velha. A Anitta não quer vir para cá. Daniel, né? Tá querendo discutir comigo, batendo boca. Com uma tremenda falta de respeito. Então fica decidido o seguinte: só coloco o pé na minha casa o dia que vocês aprenderem a me respeitar. Fora isso, não precisa vir. Não precisa vir. Entendeu? Infelizmente, se a mãe de vocês não ensina vocês a respeitar os mais velhos, respeitar o pai e a mãe de vocês, então vocês vão ter que aprender com a vida, então. Então, o dia que vocês aprenderem a respeitar, vocês podem vir aqui pra casa. Agora, fora isso, não coloco o pé aqui em casa. Não vou aceitar o Daniel ou a Anitta, entendeu? Me tratar dessa forma. Nunca tratei os meus pais assim. Não sei de onde vocês estão tirando isso. Você tá entendendo? Enquanto não se retratarem comigo, eu não pego, eu não busco, não venho aqui pra casa. Deixando muito claro. E, rapaz, Daniel, se quiser, entra na justiça, vá, procura o juiz, entendeu? Enquanto não se retratarem, não venho aqui pra casa. Vou cumprir com as obrigações, vou pagar pensão. Fora isso, não tem conversa. Quais obrigações? Eu só fiz essa pergunta. Porque se a criança não pode mais ir na casa do ser humano, enquanto não se retratar. Se retratar de quê? Se retratar de ter insistido em querer estar num evento? Sabe? E eu aqui tentando não entrar nesse mérito. Isso aqui foi enviado num grupo que a gente tinha, porque ele ficou dodó e saiu do grupo, porque parece criança pirracenta. Eu não educo os meus filhos? Educo os meus filhos. Eles são crianças, ainda são crianças. E que querem fazer coisas. E que vai falar com quem? Com o pai e com a mãe. Comigo eles enchem o saco, aí quero no cinema. Ai, mãe, vamos no cinema? Ai, eu queria fazer isso. Eu falo, ó, sim, não, vamos. Eu sou a adulta. Eu preciso articular isso melhor. E não ficar colocando a criança ali no mesmo lugar. Aí veio falar um versículo bíblico. Ah, porque os filhos precisam honrar o pai, bibibi. Aí vai falar versículo bíblico. Aí 01 virou e falou assim, então. Agora continua o versículo. Vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Mano, brau.
Mas assim, nada disso precisava acontecer se simplesmente a pessoa fosse Aceitasse. uma pessoa diplomática que entendesse. E assim, os áudios que as crianças me passaram, porque aquilo ele é bloqueado, então eu não falo com ele, e não quero que fale. Na verdade, sim, eu bloqueei porque eu não quero que fale comigo. Aí, eu ouvindo as crianças colocando os áudios, né? Falando assim, manda a sua mãe te levar. A sua mãe tá aí, ela que tem que fazer isso. Como assim, gente? O cara só vai ser pai de 15 em 15 dias. Aí eu vou entrar na... Pensem comigo, irmãs, porque eu preciso pensar. Eu vou entrar na justiça para os meus filhos estarem num lugar que eles não são bem-vindos? Eu tô numa incógnita. Por quê? Porque eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu tô acabando com a minha saúde. Eu tô acabando com a minha saúde. E agora eu tô numa encruzilhada. Por quê? Porque não é um ambiente bom para os meus filhos. Vocês entrariam na justiça? Eu só perguntei, quais obrigações? Irmã Eliana, eu sou contadora. Inclusive, hoje era para ser live de tira dúvida. Então, acho que a sua pergunta não tinha que ser essa, não. A sua pergunta, acho que você tinha que estar gastando tempo para ensinar seus filhos a respeitar os mais velhos. Respeitar o pai, independente de qualquer coisa. Acho que essa é a questão aqui. A questão não é questionar de obrigações, não. Mas você sabe, você te responder, entendeu? E o dia que eu parar de cumprir, você também vai saber, entendeu? Aí talvez você tenha a resposta de quais são as obrigações. E estou saindo desse grupo aqui, porque, e se quiser falar comigo, vai ser por e-mail de novo, como era antes, né? É uma criança. Você sabe quais as obrigações? Não, eu quero saber. As obrigações que estão dentro do meu acordo de divórcio é pegar as crianças de 15 em 15 dias. Sim, pagar R$2.500 de pensão, que aí houve mais despesas médicas, mais as despesas com escola. Aí perdeu a empresa que tinha, mas isso não é um problema meu. Pediu revisão de pensão, queria pagar 700 pau para 2 crianças. Eu fui lá e vivendo como se não houvesse amanhã. Usando iPhone. Pro iPhone tem dinheiro, para pagar a pensão não tinha. Aí eu bati o pé, falei, não senhor, porque isso aqui paga de chique na internet. Não... Vergonhoso isso, gente. Beleza, o Ministério Público tirou de 2.500 para 1.400. Ou seja, mais de R$1.000 de queda de orçamento. E o que eu fiz? Corri atrás, irmã. Trabalhei pra caralho. Pra compensar. Nada mudou. As crianças continuaram fazendo as coisas. Tudo continuou da mesma forma. Trabalhei igual uma filha da puta. E aí, o que acontece agora? Gente, qualquer ser humano que começa a trabalhar demais vai ter o peso disso. Tá? Entendeu? Qual é o meu papel como a pessoa madura? Então, qual é essa obrigação? Porque a obrigação não tá fazendo. Quer o quê? Dinheiro? É dinheiro a obrigação que acha? Que a criança só come. Dinheiro é obrigação? Os R$1.400 é obrigação? Te digo uma coisa, querido. Se parar de pagar a pensão, vai preso. Porque é obrigação. E comigo não tem esse negócio de ai, você precisa ignorar. Você precisa deixar o caralho. É obrigação e é lei. Vai deixar de pagar a pensão? Vai preso. Mas não é... Meus filhos não deixaram de ter nada e não deixam de ter nada por causa desse valor. Se parar de pagar, vai preso. Vai preso. Ponto. Isso aí é sem sombra de dúvida. E o valor é dos meus filhos. Eu faço investimentos para eles. E eles sabem disso. Eles sabem disso. Agora, gente, eu se fosse homem, eu teria vergonha. Eu teria vergonha. Porque eu sou mulher, sou mais fraca, eu tenho uma doença crônica e consigo ser mais foda do que um
do que um moleque desse. A que ponto nós chegamos, né? A Juliana, acordo de divórcio que na época meu ex não cumpriu nada e eu acho que me esgotava mais quando cobrava e desisti. Juliana, é cadeia, amor. Cadeia. Nós não podemos aceitar. Isso é comum, mas não é normal. E foi o que tô aqui vendo a patifaria toda acontecer e a Anitta começou a chorar, agora eu também não quero ir. Eu falei, cara, que loucura. E o cara é gospel. Aí, treta 106. Consulte um advogado sobre a recusa de pegar as crianças para ele depois não alegar alienação parental. Por isso que eu tô fazendo essa live. Por isso que eu coloquei os áudios. Por isso que eu já coloquei os áudios num grupo e sim, vou entrar em contato com a advogada. Porque eu aqui, quem me acompanha há mais tempo, quem tá aqui comigo nos bastidores, sabe o tanto que eu tento fazer as coisas certas. Mas eu tô cansada de ser punida por aquilo que não é meu problema. Eu vou acabar morrendo, porque, gente, quem tem epilepsia, você dorme, se você tiver uma crise dormindo, você morre, porra, e acorda duro, e é isso. Aí as crianças vão lá no quarto, eu vou estar o quê? Morta. Eu não tenho medo de morrer, não, assim, tem um pouquinho de receio de morrer enquanto as crianças não são maior, que aí é um negócio mais complicado. A gente precisa parar de viver essa vida groselha de internet e começar a voltar para a vida real. Não é normal uma mulher esgotada, ou melhor, é normal, mas não é comum, mas não é normal. Não é comum, não é normal. Não é bonito a mulher que tem que carregar tudo. Então, aqui para finalizar essa live, não é justo, não é correto a mulher ter que se responsabilizar por tudo. E eu tenho um filho homem e uma filha mulher. E hoje pela manhã conversei com meu filho e falei, esse tipo de ação não é papel de homem. Não é papel de homem, isso é de moleque. É esse tipo de ser humano que você quer ser? Falei, meu filho, no momento de crise, no momento do caos, é que a gente vai mostrar quem de fato a gente é. Não, ninguém vai para casa de fulano que não quer vocês. Amanhã eu tenho um curso, eu vou pro meu curso, vou deixar tudo organizado aqui. Vou voltar do curso, a gente vai entrar dentro do Uber e vai brotar lá na feira geek, já que o pai merda não tem essa capacidade. A mãe merda, doida, bruxa, vai fazer. No domingo vou pro meu, vocês vão para a igreja. E depois à noite a gente vai para a igreja para ver o seu teatro. Mas a partir de hoje, irmãs, a partir de agora, eu não me calo mais. Eu não me calo, eu não vou ter pena, porque eu posso morrer. Eu posso morrer. Pelo acúmulo de função, pelo estresse, por ter que intermediar uma coisa que não é problema meu, porque a pessoa não tem capacidade de ser pai. Educar. Mas a gente educa dando exemplo. E que exemplo esse ser humano dá? Só de vídeo curto da internet falando merda. Pois eu prefiro ser isso aqui, gente. Eu sou isso aqui. Aonde vocês me toparem comigo, eu sou esse ser humano. Eu não tenho dois lados, eu tenho um lado só. O que tiver certo é certo, o que tiver errado é errado. Se eu errei, eu peço desculpa, eu peço perdão, eu vou refazer meu erro. Eu não tenho problema nenhum, de que se der merda, opa, deu merda. O que eu fiz aqui e refazer? Eu oro muito a Deus todo santo dia para me dar sabedoria para poder viver e para educar os meus filhos para serem dois seres humanos andando nessa face da terra. Eu não nasci para ser mamãe. Não nasci para ser mamãe. Falei isso com meu filho, ele tá aqui do meu lado. Falei isso com meu filho, eu não nasci para ser mamãe. Eu nasci para educar dois cidadãos
para que sejam pessoas honestas nesse mundo. E fim. E eu posso morrer fazendo isso, gente, mas pelo menos esse é o meu propósito de vida. E eu espero que, abrindo essa particularidade da minha vida, sirva de inspiração para outra irmã. Porque, gente, é muito duro, é muito cansativo, é muito difícil. Eu trabalho pra caralho, eu acordo 5 horas da manhã. Tem dia que eu vou dormir 10 e eu não tenho aguentado dormir, por exemplo, 11 horas, que era o que eu fazia antes. Irmãs, a vida real de 2026 da mulher é caótica. E isso está errado. Não queira ser mulher empoderada. Não, tá errado. A gente tá queimando. Sem ser literal. Cara, vocês não sei vocês, mas estão tirando os nossos direitos. Tem mulher que quer tirar os nossos direitos. Tem homem que fala que é mulher e também quer tirar os nossos direitos. E tem os moleque que faz filho e não se responsabiliza. E ainda tem a capacidade de falar, eu tenho 40 anos, eu não aceito. Fala, é um moleque. É um moleque. Se fosse um homem com hombridade, com moral, com respeito, nem teria chegado nesse pormenor. Pois bem, eu não me calo mais. Eu fiquei muito tempo sem falar várias coisas, gente, do que rolou aqui. Por quê? Porque eu me exponho, né? Cara, mas e aí, se eu morrer? Sei lá, pelo menos eu tô falando pra vocês aqui. Desabafo também. Várias vezes quando eu abri a boca e falei coisas, pessoas enviadas do divino falaram coisas pra mim que me ajudaram. É um insight, cara, que muda o jogo. Eu só sei uma coisa, eu vou ficar rica sem problema com a Receita Federal. Meus filhos também. Meus filhos também serão um homem e uma mulher de Deus. E eu quero deixar registrado, porque são coisas que eu escuto. Eu não sou uma pessoa assim tão benevolente. Eu escutei já 2 vezes de irmãs mais antigas do que eu, e eu adoro ouvir irmãs mais antigas, velhas, antigas. Eu adoro ouvir irmãs mais antigas do que eu, dizendo que o ex, que é pai dos filhos, né? Porque o problema todo é quando você faz filho com o cara. Perturbou a alma do cara. É agora que chegou na velhice, que tá na merda, porque só... Gente, não tem jeito. Se você trai tua mulher, se você é negligente com teu dinheiro, se você é negligente com a tua saúde, quando você chegar lá na frente, vai dar merda. Aí deu merda, a irmã paga tudo pro cara. Eu falei, você é uma santa. Só que eu não sou. Então eu tô deixando bem claro aqui, eu não sou santa. Não vai ter mais porta aberta, igual teve em 2025, que bateu na porta, pedindo pinico. Não vai ter. Não vai. O que vai ter? Nada. Ai, você tá com raiva? Não. Não é problema meu. É só mais um ser humano andando na face da terra. Vocês ajudam todo mundo? Não. Óbvio que não. Vocês falam com todo mundo? Óbvio que não. Eu também não vou fazer. Já fiz tudo que tinha que fazer. E também não vai pegar a energia dos meus filhos, não. Se eu estiver viva, não vai. Isso aqui agora, esse final aqui, amores, é o seguinte. É comum lá na frente você ajudar o filho da puta que te fudeu só porque é pai dos seus filhos? É comum, mas não é normal. E eu, Daniele Dornelas, não vou fazer isso. Não vou. Não vou. Não vou. Não farei.
Olha que interessante de um homem. Tiago, uma questão em ser anotada é que sim, as mulheres não se conformam com esse tipo de ex. Exatamente. Elas ajudam. Eu não serei mais essa pessoa, porque eu já fiz isso. Faço uma vez, duas, querido. Eu levo a porrada uma vez só. Na segunda já não vai me bater. Não vai. E agora eu tô virada no quê? No giraia. Porque eu caio batendo e levanto socando. Isso aqui, sim, é uma indireta? Não, não é uma indireta, é uma direta. Eu estou literalmente dizendo que daqui a ore, tá? Para eu, se eu estiver viva, se Deus não me levar, porque a assinar, Deus pode me levar também, tá tudo certo. E eu já tô deixando todas as orientações, porque também o meu dinheiro não vai pegar. Aí a irmã tá aqui, eu não quero nem saber do pai dos meus filhos, tem 8 anos que nem vejo ele, mora na mesma cidade que eu. É o seguinte, eu não quero saber do ser humano, ponto. Tanto que é tudo bloqueado. Eu só respondi um áudio porque estava no grupo e perguntei quais são quais obrigações que tá sendo cumprido. Não tá sendo cumprido. Mas não vou deixar barato, não. Sinceramente. Ih, eu tô cansada. Ai, deixa pra lá o caralho. Quem tá se fudendo aqui sou eu. No fim do dia não vai vir ninguém aqui pra poder pagar um boleto. No fim do dia não vem ninguém aqui pra poder te ajudar. Ao contrário, vai ter um monte de gente esperando você cair, irmã. Vai dar esse gosto? Eu não tô afim de dar esse gosto. Sim, eu já mandei mensagem para advogada. Só que eu tinha uma consulta médica que eu tinha que fazer primeiro para depois eu me consultar, mas aí aconteceu esse rolê todo. Aí eu meio que já mudei de ideia em relação a algumas questões. Mas sim, eu vou entrar em contato com a advogada. Esse irmã é advogado, é documentar tudo. Eu tenho tudo documentado. A pessoa fala, Daniela, é X, difícil. Eu seria uma pessoa muito fácil se a pessoa fizesse a parte dele. Não concorda comigo? Eu tô fazendo a minha parte. Eu sei que a vida é longa. Quando a gente não morre, Jesus não volta. Mas a partir de hoje, eu não me calo mais. Irmãs, isso é muito sério. Vamos ser responsáveis pelas nossas vidas. Responsabilizar quem deve ser responsabilizado. Já chega de mulher morrendo por causa de homens, moleques, doentes que precisam se tratar. Agora, vamos nos esquecer de que nós somos as pessoas que, querendo ou não, formam esses homens. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Eu sou mãe de um homem, de um futuro homem. Eu sou mãe de um futuro homem. E, cara, se o meu filho sonhar, ele não precisa nem fazer. Se o meu filho sonhar em falar alguma coisa alta, violência psicológica, Eu acho que não parece isso, não. violência física, se eu tiver morta, eu vou ressuscitar e vou perturbar a alma dele. Eu quebro ele na porrada. Que é meu filho. Então, até onde a gente tá dando mole? Eu vou voltar a dizer. Eu nunca quis ser mamãe. Não, eu nunca quis ser mamãe, gente. Nunca quis ser mamãe. Sou uma pessoa que forma outros cidadãos. Que forma pessoas que de fato terão caráter. E eu levo isso muito a sério. E eu levo muito a sério o exemplo para os meus filhos. Deixo tudo muito às claras. Eu até brinquei com o Daniel hoje de manhã. Isso não vem com essa patifaria de trauma, não, que eu tiro esse seu trauma na base da porrada. Brincadeirinha, tá, gente? Mas assim, eu sou mãe raiz. E aí a gente até riu pra o clima ficar mais ameno.
Aí eu acho interessante, ó. Você precisa aceitar ou esquecer de vez. Ruminar a história vai te trazer isso, uma guerra interna. Não é sobre guerra interna não, amigo. É sobre você trabalhar demais, não viver, passar mal e morrer. Porra, simples assim. Eu quase morri há 2 meses atrás, gente. E é só por isso que eu abri essa live. Eu quase morri há 2 meses atrás. Eu tô com um laudo gigante de que? Exaustão. Entendem? Então, não é sobre esquecer, não esquecer. Isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. É sobre encarar realidades. Cada um fazer sua parte. Cada um faz sua parte, não pesa pra ninguém. Entendem? Vamos parar com esse negócio. Você tem que esquecer. Aí você carrega tudo. Não tem vida. Aí vai ser mais uma pessoa que vai chegar. Eu fico muito pensativa em relação a isso quando eu escuto essas coisas. Aí eu, porra, maneiro. Aí eu vou chegar. Eu ainda tenho mais uns 10 anos ainda. Aí eu vou chegar lá com os 50 anos e eu vou começar a viver? Que cacete é esse? Ou, se eu não conseguir aguentar a retranca e passar mal de novo, tem uma crise convulsiva, morro, vai adiantar nada. A Zélia, a questão é ferrar com a própria saúde, né? Pois é. Aí eu vou esquecer e tomo no cu. Parem com isso. Não dá pra ficar esquecendo quando você tá sobrecarregada. E aí, gente, isso é, no meu caso, que sou mãe solo, com um cara escroto, ou pra você que tá casado e tá tendo que fazer tudo. Tá errado. Está errado. É comum, mas não é normal. E se você tiver nessa vida, começa a refletir. Para tudo que tá errado. Como é que tá seu dinheiro? Como é que tá sua grana? Como é que tá sua aposentadoria? Como é que tá? Você empreende, tá pagando imposto? Você empreende, tem CNPJ? Ó, tamo velha. Velha. Eu tenho 40 anos, gente. Não sou mais uma menina. Você também provavelmente não é, porque aqui só tem gente velha falando comigo. Nunca foi sobre pensar sobre somos mães com responsabilidade, assim como os bonitos da tapioca. Aí a Zélia, é melhor ferrar do que se ferrar sozinha. Nada disso precisaria acontecer se a gente tivesse se cada um assumisse responsabilidade, né? Ou se cada pessoa aprendesse a assumir suas próprias responsabilidades. Ação, consequência, isso vai refletir na sua grana. Vou ficando por aqui no Instagram, a live vai ficar salva. Pode compartilhar, porque o povo adora uma live do babado. Compartilha. E eu espero não morrer. Eu espero aguentar. Mas eu vou falar de quando em quando aqui. Vou entrar em contato com a advogada? Sim, vou entrar em contato com a advogada. Mas pra mim, o pior de tudo, gente... Pior de tudo não, né? Pra mim, a vergonha é uma mulher ter que fazer tudo e o cara simplesmente não ter capacidade de fazer nada. Isso é triste. Isso é assim... eu, Daniele, acho broxante. Eu acho tão viril quando o cara é um cara provedor, é um cara que realmente assume responsabilidade. Isso é viril. Eu acho excitante. Agora, esses caras que parecem uns meninos mimados, que preguiça, cara. Beijo. Mas vou ficar aqui no TikTok.